Com grande alegria estamos aqui reunidos mais uma vez, mesmo que virtualmente, mas próximos pelo coração, aos amigos do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec, nos reunindo em torno do Evangelho de Jesus, em torno dessa doutrina que nos esclarece tanto, o Espiritismo. Saudades imensas, um beijo em todos. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje consultando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1, quando Jesus afirma: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Arthur Valadares, palestrante espírita magnífico, outro dia eu estava assistindo uma palestra dele, e ele afirma que pela tradução do grego, o original do Evangelho de Jesus, a tradução correta para o verbo cumprir seria preencher, completar. E aí eu passei a entender um pouco mais, me esclareceu mais, quando Jesus disse que veio completar, preencher. Então já havia um pouco, como se fosse um pote onde já existe um pouco de informação. Já existia Moisés, os profetas, todos enviados por Jesus, né? Mas Jesus veio completar, preencher. Então nada mais resta a ser esclarecido sobre as leis de Deus, porque Jesus falou, ele veio completar, como se fosse, não tem mais o que falar. Por isso que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é só para esclarecer um pouco mais o que Jesus já trouxe tudo. Jesus já trouxe toda a verdade, tudo sobre a lei de Deus. E nessa ideia, nós pensamos, que lei é essa? Quando Jesus falou, não vim destruir a lei. Que lei é essa? A lei divina, a lei de Deus. A lei de Deus, a lei divina, a lei natural que Jesus veio completar e trouxe tudo, ele completou. Lógico, Jesus foi um completista absoluto, né? A lei de Deus é eterna, imutável, como o próprio Deus, perfeita, igual para todos, inscrita na consciência, os Espíritos dizem isso no Livro dos Espíritos, revelada de acordo com a capacidade de compreensão dos homens, a nossa capacidade de compreensão. Jesus nos falou tudo, mas falou algumas coisas em parábolas, porque nós não tínhamos maturidade para compreender naquela época. Usava as figuras, né, do cotidiano, a figura da semente, a figura dos peixes, a figura da natureza, das árvores, porque era a nossa realidade. O Espiritismo agora veio mostrar essa verdade que Jesus nos trouxe, revelando, tirando o véu dessas partes que estavam um pouco encobertas pela nossa falta de compreensão. Então o Espiritismo, por exemplo, a ideia da reencarnação. A ideia da reencarnação Jesus falou tanto lá em Nicodemos. Lembra da passagem quando Jesus conversa com Nicodemos, falando da reencarnação? Falou sobre Elias, que era João Batista, reencarnação. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como explicar diferenças que existem entre o estado social atual e o tempo de barbárie? Só pela reencarnação. Essa progressão da humanidade se faz pela reencarnação. Nós não perdemos, são novos espíritos que chegam, somos nós que vamos progredindo. Por isso que no Livro dos Espíritos, a questão 222, o que não se pode fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso.
E assim nós iniciamos o nosso estudo de hoje, que é a Lei do Progresso. É o 8º capítulo da 3ª parte de O Livro dos Espíritos. Nessa 3ª parte, Kardec fala das leis morais, que estão nas leis de Deus, fazem parte das leis de Deus. Só que é um segmento das leis de Deus, as leis morais, referentes à relação do homem com Deus e do homem com seu próximo. Essas são as leis morais. Por isso que Kardec enumera nesta parte, na 3ª parte de O Livro dos Espíritos, as leis morais. A 8ª lei moral é exatamente a lei do progresso, que é a nossa fatalidade, o progresso. Antes de entrarmos exatamente no oitavo capítulo dessa 3ª parte, que é a lei do progresso, nós vamos aqui dar uma passada de vista na questão 614. É o início das leis morais. É a primeira questão das leis morais. Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? Os espíritos dizem: a lei natural é a lei de Deus, é a lei divina. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o estudo das leis morais é importantíssimo se nós queremos alcançar a nossa felicidade. Porque nós só nos aproximamos da lei de Deus, só nos aproximamos de Deus, o nosso Pai, quando nós exercemos essa lei divina, quando nós praticamos a lei de Deus. E, dando continuidade, nós vamos agora para o capítulo 8º das leis morais, da lei do progresso. Nós vamos, para falar a verdade, focar alguns pontos. É grande, se eu não me engano, tem 27 questões, 27, 29 questões, quase 30 questões nessa lei do progresso. Então, nós vamos focar alguns pontos e a recomendação é que depois seja estudado o capítulo inteiro, porque é muito interessante. A questão 776, a primeira da lei do progresso, vai falar sobre o estado de natureza. Então, Kardec pergunta: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Aí os espíritos dizem: não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, o estado da natureza é a nossa infância espiritual, é o início da nossa evolução, o estado de natureza. Mas a lei natural é a lei divina, a lei que nos rege, a lei que nos promove a lei que promove o nosso progresso. Aí aqui tem um comentário de Kardec: o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelecto-moral, sendo perfectível, essa palavra é chave nesse comentário de Kardec, e trazendo em si o germen do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente em estado de natureza, como não o foi de viver eternamente na infância. Então nós somos perfectíveis. Temos em nós o germen do nosso aperfeiçoamento. Isso é fabuloso. Todos nós temos. Só temos o quê? Que cultivar esse germen. É um momento da nossa introspecção, do autoconhecimento, e nos melhoramos aos poucos. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira.
E o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica. Então, à medida que nós melhor estudamos, que melhor compreendemos a lei divina, a lei natural, nós o que? Vamos evoluindo, vamos crescendo como individualidade, como espíritos. E outro foco que eu vou colocar aqui vai ser a 779, já falando na marcha do progresso. Kardec pergunta: a força para progredir aurear o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? A resposta dos mentores espirituais: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, o contato social é uma necessidade, porque nós trocamos. Os mais adiantados auxiliam os que estão menos adiantados, porque nós não progredimos igual e nem ao mesmo tempo. Cada um progride no seu ritmo. E Deus nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos esses momentos. Mas é interessante, mas a gente vai ver na questão seguinte, não vou adiantar, não vou dar spoiler, porque aqui, nesse momento, nós vemos que nós temos o germe, como foi falado na outra questão, o germe da perfeição. E essa necessidade social vamos desenvolvendo pelo contato com os espíritos que já estão mais evoluídos do que nós. É uma necessidade social. Aí vem o 780, a questão 780. O Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Olha que interessante. Existe o progresso moral e o progresso intelectual. E Kardec pergunta: um sempre acompanha o outro? Aí os espíritos respondem: decorre deste. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Nem sempre segue imediatamente. Isso a gente vê muito. Pessoas intelectualmente inteligentíssimas, evoluídas intelectualmente, mas nem sempre moralmente. Aí vem a subpergunta, a A dessa mesma pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? O que promove essa, puxando pelo progresso intelectual, o progresso moral? Aí os espíritos dizem, olha que magnífico, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Nós temos que ter entendimento, já capacidade de compreensão, de distinguir o bem do mal. O homem, desde então, pode escolher, olha o livre-arbítrio. Quando nós passamos a compreender, nós podemos escolher o bem ou o mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Os espíritos não deixaram por menos. Se eu compreendo mais, eu tenho mais livre-arbítrio, mas eu tenho mais responsabilidade. Vai aumentando a minha capacidade de compreensão, eu vou desenvolvendo esse germe do progresso que existe em mim, latente em mim, e eu vou tendo mais livre-arbítrio para escolher, mas também eu tenho mais responsabilidade. É o mesmo que no nosso dia a dia, a criança tem menos responsabilidade até pelas leis humanas, porque ainda não tem compreensão. Quando você cresce no mundo material também, nas leis materiais também, você vai tendo mais responsabilidades para responder por isso.
No nosso progresso é assim. Se eu cresço, a minha compreensão, o meu intelecto, a minha compreensão intelectual, eu tenho mais livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, mas também tenho mais responsabilidade. Aqui devemos deixar esclarecido que esse progresso intelectual não se refere basicamente ao progresso acadêmico. Quantas pessoas que não têm um progresso intelectual acadêmico nesta vida, mas que têm uma compreensão da vida e já promovem o seu progresso moral com facilidade até. Estão no caminhar do progresso moral, porque é um progresso intelectual não acadêmico, é um progresso intelectual do espírito. E, nesse instante, nós vamos ver a pergunta B, da mesma pergunta sobre a marcha do progresso. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucedem ser os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Isso é uma coisa interessante. Por quê? É o que nós vimos na questão passada. Progrediram o quê? Intelectualmente. Mas não progrediram ao mesmo tempo moralmente. Vamos ver o que os espíritos disseram? O progresso completo constitui o objetivo completo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. O progresso completo, que é o intelectual e o moral. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Olha só. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Só com o tempo. Então nós, quando estivermos mais próximos da perfeição, nós vamos estar equilibrados. Por enquanto, a nossa asa da humanidade, a asa da inteligência, da intelectualidade está muito mais elevada do que a asa da moral, do progresso moral. E nós vemos isso na humanidade em geral, como eles dizem que os espíritos avisam, como individualmente, povos intelectualmente desenvolvidos, mas moralmente estamos distantes mesmo desse momento de alcançarmos o progresso moral. Um exemplo disso, que é interessante, que aconteceu com Santos Dumont. Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, né? Nosso brasileiro, né? Representando o Brasil para o mundo. O pai da aviação. O Santos Dumont fez, né, o seu primeiro voo em Paris, trazendo essa descoberta, né, do avião. E, tempos depois, Santos Dumont entrou em depressão, porque quando ele viu, principalmente na Primeira Guerra Mundial, o avião ser usado como arma de guerra para destruir cidades, jogar bombas em cidades. Ele ficou tão desgostoso com aquilo que ele entrou em depressão e Santos Dumont, em 1932, veio a se suicidar por isso, porque não se conformou da humanidade estar usando a sua invenção para o mal. São pessoas que aproveitaram o desenvolvimento intelectual para o uso do mal. Não se desenvolveram moralmente, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há uma necessidade de nós estarmos nos esforçando para desenvolver esse germe do progresso moral. Nos preocupamos tanto até com o progresso intelectual, acadêmico, né?
quantas descobertas maravilhosas para a humanidade. Porque esse progresso intelectual é o primeiro que surge. E depois dele surge o progresso moral, que é uma necessidade da humanidade. Temos que ver que essa necessidade, é a nossa destinação. Por isso que nós vamos ver aqui na 781, Kardec pergunta: tem um homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Olha o que os espíritos respondem. Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Como no Santos Dumont, na descoberta do avião. O homem embaraça uma coisa que seria para encurtar distâncias, para nós nos aproximarmos de outros povos, nos aproximarmos dos nossos irmãos através do avião. A viagem aérea é muito rápida. E o homem está usando o avião como arma de guerra. Então o homem está embaraçando o progresso. Aí tem uma nota de Kardec que é fabulosa, que fala sobre isso. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada. A ação pode ser retardada, porém não anulada. Que bom, né? Um dia só usaremos o avião para nos aproximarmos do nosso irmão, não para destruirmos povos, não para destruirmos outras pessoas. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Não, isso não é o bem, isso não é o amor, isso não está em acordo com as leis de Deus, as leis divinas. Temos que estar sempre pensando nessa situação. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, olha que interessante. Os espíritos, para falar a verdade, Lázaro, é uma comunicação de Lázaro, Lázaro afirma isso. Cada época é marcada com um cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração, Lázaro falando para a codificação que estava sendo feita. Essa aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. Então, Lázaro afirma isso naquela ocasião, hein? A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. O que a gente fala hoje? Caminhamos pouco. Porque a nossa geração continua tendo como virtude a atividade intelectual. E o nosso vício, a indiferença moral. Lázaro afirma isso. Que coisa interessante. Nós entendermos que estamos trocando os nossos objetivos. Trocando a verdade sobre a lei de Deus. Não devemos permanecer assim. Vamos fazer o possível para invertermos. Que a nossa virtude seja a moralidade. Nunca a indiferença moral ser o nosso vício. Que seja a nossa virtude. Nunca que a nossa virtude seja uma atividade intelectual somente. Vamos caminhando para o progresso total. E aí tem mais aqui, a questão 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade?
segue sempre progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Os espíritos respondem: há o progresso regular e lento, o ritmo, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E aí nós nos lembramos do tsunami que aconteceu, que foi mostrado no livro Transição Planetária, mostrado a razão do tsunami, do desregramento naquela região. Povos, jovens, homens já mais maduros, pessoas que nos seus países eram consideradas pessoas sérias, iam para aquela região para abusos da matéria. Então, os espíritos se uniram e houve esse abalo. Esse abalo foi aproveitado para que aquela região fosse saneada. Esse foi o trabalho. E os espíritos deram assistência total a todos que sofreram aquele abalo. Mas foi uma necessidade da humanidade. Está lá no livro Transição Planetária, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. É um livro fabuloso para ser lido. Não devemos perder o rumo da nossa observação. Como agora aconteceu a pandemia, ainda estamos no final da pandemia, né? Deve ter uma razão para isso. O mundo inteiro parou, nos freou, a pandemia freou muita humanidade. E aí a gente pergunta, qual o propósito disso? Pode ser que seja isso? Quando, porém, um povo não progride, tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Que possamos aproveitar, que não foi o povo não, foi a humanidade inteira, alcançou todos os povos a pandemia pela Covid-19. Então que nós possamos aproveitar, crescer moralmente. O que nós aproveitamos nesses momentos que ficamos isolados? Aproveitamos bastante a situação? E a última pergunta que eu queria colocar um foco nessa questão da lei do progresso é a 785. Por favor, leiam todas, são todas magníficas. A 785 pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Kardec pergunta. E os espíritos dão uma resposta longa. Eu só vou ler o princípio, vocês vão ler o resto. Os espíritos dizem: o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Por que a humanidade intelectualmente está tão adiantada? O progresso se faz intelectualmente a passos largos, porque independe do orgulho e do egoísmo. O progresso moral nós temos que adestrar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Aumentarmos o nosso altruísmo, estarmos próximos do nosso irmão, estarmos próximos da lei de Deus, que é uma lei de amor, de justiça e de caridade. Não nos esqueçamos nunca que a lei do progresso é que nos impulsiona. Nós somos perfectíveis, nós temos o germe da perfeição em nós mesmos. Vamos cultivar como cultivamos uma plantinha nova. Esse germe eliminando o orgulho e o egoísmo de nossa vida.
cada um de nós, nesse exercício diário, para nos aperfeiçoarmos também moralmente. E a sociedade, no geral, o nosso planeta vai progredir, vai passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, dependendo de cada um de nós. Cada um de nós vai trabalhar. E nós sabemos, os espíritos já estão esclarecendo. E já esclareceram. E continuam esclarecendo. Se nós queremos continuar, devemos pensar nesse planeta já regenerado, nesse processo de regeneração que ele se encontra, devemos pensar, queremos continuar? Vamos fazer essa pergunta agora a nós mesmos. Queremos continuar aqui com os nossos amores, aqueles que já progrediram, aqueles que já seguiram? Vamos fazer esse esforço, esse exercício diário. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 888, está escrito: São Vicente, mensagem de São Vicente de Paulo. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. Mediante a qual Deus governa os mundos. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina. Então a lei divina se resume numa palavra: amor. São Vicente de Paulo. E nós vamos encerrar também com o Livro dos Espíritos, na questão 1009, que tem várias mensagens. Eu vou usar uma mensagem de Paulo o Apóstolo. A mensagem de Paulo o Apóstolo se inicia assim, na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Quando nós estivermos gravitando em torno de Deus, como os planetas gravitam em torno do Sol, e Deus é o nosso Sol, a luz que nos sustenta, que possamos gravitar em torno de Deus, a humanidade inteira. Aí estaremos próximos da lei divina, da lei de Deus. Vamos ligar o nosso GPS divino, que está lá. A nossa destinação é a nossa perfeição. O GPS divino nosso está nos mostrando esse destino, a nossa perfeição. Vamos ligar o nosso GPS divino e nos encaminharmos com a ajuda de Jesus, nosso modelo e guia, dos nossos mentores espirituais, encarnados e desencarnados. Encarnados também. Muitos mentores estão aí fazendo palestras magníficas. Vamos seguir os conselhos. E que Deus, o nosso Pai, que Jesus, o nosso Mestre, possam estar nos enviando bênçãos de sustentação para seguirmos sempre esse caminho do amor, das leis de Deus, hoje e sempre. Um beijo em todos, fiquem com Deus.